Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Queridos, nós vamos hoje, iniciar então, possivelmente nós teremos 2 aulas, tá? Para estudar esse livro, embora ele seja assim, talvez o maior livro da Bíblia, né? Com certeza é pelos capítulos que tem, são 150 capítulos, mas nós vamos estudar ele em 2 aulinhas só, apenas 2 aulas, tá? Porque a proposta é entender a estrutura do livro, né? É entender o seu propósito, é entender de fato esse conteúdo do livro, mas não como os outros que a gente foi dividindo em partes, né? Porque esse livro, na verdade, não é um livro como os outros, como a maioria dos outros, né? Que tem lá um escritor e que ele relata alguma situação, alguma questão histórica e tal. Aqui é uma coleção, né? É um inário. Então a gente vai estudar um inário. A gente que participou das Assembleias de Deus, das igrejas pentecostais, né? Que ainda algumas fazem uso do hino, melhor dizendo, do inário, né, que é cantor cristão, harpa cristã, aí vai depender, né, das igrejas, mas tem lá o seu livrinho de música, né? Então, oficialmente, né, muitas igrejas ainda têm aí essa tradição. E o livro dos Salmos, ele não é diferente, é uma coleção, né? Para os judeus, é esse livro de músicas, tá? São 150 músicas, 150 hinos, né? Então, nós vamos estudar esse livro aí no âmbito mais geral e não capítulo a capítulo, hino a hino, né? Alguns até perguntam, André, é correto eu falar assim, Salmo capítulo 10, Salmo capítulo 15, né? Não seria correto eu falar Salmos 15, não capítulos? Não, a gente fala sim capítulos, porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a bibliologia, a gente fala, a Bíblia tem 1189 capítulos, isso é contado com Salmos. Então, se a gente conta na bibliologia que a Bíblia tem 1189 capítulos, contando com Salmos, então quando a gente fala de Salmos, a gente também fala Salmo capítulo 1, capítulo 2 e tudo mais, tá? Ou se você preferir também Salmo 1, Salmo 50, não tem problema, não está errado nenhuma forma e nem outra forma de falar. Então vamos lá, livro dos Salmos é o que nós vamos estudar. O título Salmos, ele vem, na verdade, da chamada Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento, que é em hebraico, para o Novo Testamento, né? Para a língua grega, que é original do Novo Testamento, mas os antigos, eu digo os antigos assim, antes de Cristo, um pouco, né? Mas depois do cativeiro babilônico, tá? Houve alguns judeus chamados foram na verdade aqueles que queriam conservar a tradição judaica, né? Porém a cultura grega estava invadindo o mundo e tinha muitos judeus espalhados pelo mundo. Isso depois do cativeiro babilônico, a gente está falando aí depois do ano, não é depois para trás, né? É porque vem reduzindo, né? Então assim, depois a gente fala 500, 600, 700, é depois para trás. Quando a gente fala 500, 400, 300, é para cá. É meio confuso isso para mim às vezes. A gente está falando de antes de Cristo, né? Então, por exemplo, 100 antes de Cristo é mais próximo do que 500 antes de Cristo, que é o contrário nosso, né? Porque é regressivo. Tranquilo isso aí, né, irmãos? Ficou confuso agora que eu falei. Tranquilo que vocês sabem, né? Quando a gente fala antes de Cristo, então assim, 100 anos antes de Cristo é mais perto do período de Cristo, da vida de Cristo lá, ou é mais longe do que 500? Tá vendo como às vezes confunde? Então, porque a contagem é regressiva, né? Então vai lá, 1000 anos, Salomão, né? Aí vem 900, 800, 700,
600, 500, cativeiro babilônico. Então vem se aproximando e diminuindo até chegar ao ano 0, né? O ano de Cristo. Aí depois vai crescendo de novo até chegar ao nosso, que é 2000, 2020, 2021, vai crescendo de novo. A questão então depois do cativeiro babilônico, né? Isso aí eu estou falando lá pelos anos 300 e alguma coisa antes de Cristo. A cultura grega, ela se alastrou pelo mundo, a língua grega. Muitos judeus estavam dispersos pelo mundo, né? Ou seja, muitos nasceram fora de Jerusalém, fora do contexto ali judaico, cultura hebraica, língua aramaica e tudo mais, que era a língua oficial, né, dos judeus, o hebraico e o aramaico. Então, para não se perder isso, pessoas que estavam distantes, mas eram judeus, embora nascendo em outros lugares, mas eram de etnia, né, de tradição judaica, eles traduziram o Antigo Testamento, né? Dizem que 70 escribas, 70 anciãos, tá? Por isso que é chamado de Septuaginta, né? A tradução dos 70. Eles traduziram então o Antigo Testamento, que é a língua hebraica, para o grego, tá? Então colocaram lá no grego psalmoi, né? Que a gente traduz como livro dos Salmos ou Salmos. Só que no original, lá no hebraico, é Tehillim, tá? T-E-H-E-L-L-I-M, Tehillim. Tehillim, a tradução é louvores, né? Livro dos louvores. Então, esse é o título original do livro dos Salmos. Tehillim, livro dos louvores, tá bom? Só para a gente iniciar aqui com o título do livro e sua origem, né? Quem escreveu os Salmos? Então a gente também tem uma tendência a falar assim, os Salmos de Davi, como se todos os Salmos, os 150 Salmos, fossem de autoria de Davi. Não é. Davi, reconhecidamente, tem a autoria de 73 Salmos, então é quase a metade, né? 150 Salmos que a gente tem, reconhecido de Davi, tem 73. Pode até ter mais, como tem alguns Salmos anônimos, não se sabe, então quem sabe algum deles é de Davi? Não se sabe. Mas o que se sabe pelos estudos, todos concordam, é que desses 150, 73 salmos são de autoria de Davi, tá? Então quem são os autores? Davi com 73 salmos, ou seja, a maioria deles, e aí tem diversos outros, tem salmo de Salomão, né? Tem, acho que é o 72, tem mais um lá, são 2 salmos que Salomão, de sua autoria. Tem um salmo mais antigo da Bíblia, ou aliás, o salmo mais antigo do livro de Salmos, que é o 90, o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, tá? Então, o mais antigo é o 90, que é o de Moisés. E tem o mais recente, que é o 137, que é já depois do cativeiro babilônico, né? Só para a gente ver que é uma coleção. Eram vários autores, né? Como eram músicas, então eles compunham as músicas. E foi reunido em dado momento, então, essas músicas aí, e nesse livro chamado de Tehillim, livro dos louvores, que era usado pelos judeus para as suas adorações comunitárias, né? Tanto particular quanto comunitária, mas oficialmente ficou esse livro aí na tradição hebraica, tradição judaica, como livro oficial dos louvores de Israel, tá? Mais diversos autores aí. Os filhos de Asaf, os filhos de Corá, aliás, Asaf, os filhos de Corá, que eram uma família, né? De levitas, na época de Davi. Davi foi aquele que organizou toda essa questão da adoração. Davi ele estrutura, a gente estudou isso em outros livros, né? Para trás aí que nós estudamos. Davi ele estrutura Israel, né? Não só na questão política, militar, mas na questão também da adoração. Davi, sendo músico, um poeta, ele também organiza os turnos lá dos levitas, dos cantores. E aí tinha uma família muito conhecida que era a família de Corá, né? Os filhos de Corá, uma família de levitas, maestros e tudo mais aí. Então a gente vai ver muito lá, salmos dos filhos de Corá, salmo de Asaf, salmo de Davi, salmo de Salomão, salmo de Moisés, enfim, são diversos autores aí. Onde foi escrito, né? A grande maioria desses salmos? No Israel antigo. Tá? O local onde foi escrito. Só aquelas perguntas que a gente faz a todos os livros que a gente está estudando, né? Só para manter aqui o padrãozinho de estudo nosso. Quando eles foram escritos? Entre o século X e o século V. Então, do ano 1000 ao ano 500 a.C., nesse período, esses salmos foram escritos, tá? Então, desde lá do ano 1000, né? Que é na época lá de Davi e Salomão,
até o ano 500, já depois do cativeiro babilônico, como eu disse. Nesse período aí de 500 anos, esses salmos foram sendo escritos. Qual o tema do livro? Né? O tema geral. A gente vai ver aqui que eles são divididos. O livro é dividido, né? O livro de Salmos, ele tem uma divisão de 5 livros dentro dele. Olha como é bem diferente de todos os outros, né? A gente fala, nossa, André, calma aí, que coisa meio confusa. Calma, a gente vai falando no geral assim, depois a gente vai tentando organizar e explicar de uma maneira mais detalhada, tá? E mais, né? Deixando mais claro. Mas o geral, né? O tema geral do livro de Salmos é oração e louvor, tá? Oração e louvor. Esse livro foi escrito com essa finalidade, para que os judeus, né? Para que a nação de Israel tivesse um livro que eles pudessem adorar a Deus, que eles pudessem louvar a Deus. E é interessante, amados, que todos os salmos são músicas mesmo. Quem lida com música sabe, né? A música tem o tom da nota, né? Tem a voz que se canta, o instrumento que se usa, toda a música, né? Então os salmos não são diferentes. A gente vai ver lá muitas vezes o salmo lá no cabeçalho que a gente chama, né? Por exemplo, ó, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Se não tiver, tenta abrir ela aí. Isso, vamos lá, Salmo 6. Só para exemplificar rapidinho aqui, só para dar um exemplo dentre tantos outros que a gente vai vendo ao longo aqui, tá? Quem não está com a Bíblia, dá uma anotada para ver depois. O Salmo 6, por exemplo, ó, tem um subtítulo, né? Não sei se na Bíblia de vocês tem, acredito que tem. A Bíblia mais simples, não sendo de estudo, ela contém aí esses subtítulos em negrito, né? Na minha aqui, a tradução está assim, ó. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Aí embaixo tem um subtítulo, né? Letrinha menor ainda. Salmo de Davi para o cantor mor. Olha só. Em negnote, sobre seminite. Fala, mas o que é isso? Que raio é seminote e quem é seminite, né? Será que são doenças, né? Artrite, seminite, artrose, seminote, negnote. É umas piadas sem graça que eu faço, mas começa o ano assim mesmo, vocês sabem que acaba assim também, com as piadas ruins. Então vamos para o que interessa, que é as piadas não funcionam. Vamos ver se pelo menos eu consigo abençoar vocês com o estudo, né? Que a piada... Ah, meu Deus, mas é mais forte do que eu. Entra ano e sai ano, eu não consigo. É um negócio assim que... Preciso ser liberto desse negócio. Mas vamos lá, só para tentar explicar, amados, ó. Então o Salmo de Davi, esse salmo é de autoria de Davi, então já está explicando, né? Para o cantor principal, o cantor mor. Então Davi direciona, né? Compõe esse salmo e dá aí para o maestro, né? Conduzir os louvores lá de Israel. Aí ele coloca em negnote, sobre seminite. Isso quer dizer que esse salmo, Davi inclusive, ele ordena que seja cantado aqui, ó, num tom de tenor ou baixo. Tá? Então, seminite aqui seria tenor ou baixo. Só para a gente entender aqui, ó, rapidinho, eu vou colocar aqui, ó, o Salmo 4, né? Que vem a mesma expressão negnote. Por isso que eu não expliquei aqui, que eu vou explicar no 4, tá? Então, eu falei do Salmo 6, olha o Salmo 4, tá aí do ladinho, tá? Davi ora a Deus na sua angústia. Aí tá lá pequenininho. Salmo de Davi para o cantor mor, também para o maestro. Sobre negnote, tá vendo? Aparece a mesma descrição. Negnote são instrumentos de cordas. Então, olha que coisa interessante. Então, o salmo aqui, nesse caso, esse exemplo, esses dois exemplos aqui, esses salmos são de Davi, direcionado ao maestro, e ele ainda dá a ordem de ser cantado em tenor ou em baixo, e ainda que seja acompanhado com instrumentos de corda. Aí aparecem essas expressões. Tá vendo, amados? Só esse exemplo aqui, de tantos outros. A gente podia ver um monte aqui de salmos. A grande maioria aparece sempre a descrição dos salmos. A gente vai ver que tem salmos didáticos, salmo de clamor, salmo de angústia, salmo de reclamação a Deus. O salmista reclama a Deus, né? E tudo isso em forma de música. É bem interessante essa questão. Então vamos lá, o livro dos Salmos nos apresenta uma magnífica coleção de 150 hinos, né? De vários tipos, alguns de temas assim, de alegria, de gratidão e também de profunda e sombria depressão, culpa, desprezo, né? Ou desespero. O Martinho Lutero, ele chamou os Salmos de pequenas bíblias. Olha que coisa interessante.
né? Martinho Lutero, aquele grande reformador, ele chamou os salmos de pequenas bíblias, pelo fato de que elas refletem, né? Os salmos refletem alguns dos temas mais relevantes das Escrituras e muitas vezes nos levam do profundo desânimo às jubilosas ações de graças. Ou seja, nos salmos, esse livro, essa coletânea, é abordado diversos temas que a Bíblia toda aborda. Então vai falar sobre pecado, sobre salvação, vai falar sobre a angústia, sobre a libertação, diversos temas. Vai falar sobre família, vai falar sobre guerras, vai falar sobre o caráter de Deus. Enfim, os Salmos têm diversos temas, tá certo? Os temas que a Bíblia, em todos os seus livros, aborda. É por isso que ele chamou de pequenas Bíblias, né? Então, cada salmo lá traz um tema teológico, um tema que em outros livros da Bíblia eles trazem com mais profundidade, tá? Aí, qual o propósito desse livro, né? Os salmos, como orações e louvores, inspirados pelo Espírito Santo, foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. Ou seja, amados, os salmos, ele é tão atual. Por qual motivo, né? Os outros livros da Bíblia a gente viu também que são, mesmo os mais antigos. Aliás, a gente está estudando o Antigo Testamento. Só molhar as palavras aqui porque está secando a língua. Esses do Antigo Testamento a gente tem percebido, né, que embora seja escrito numa cultura diferente, numa época totalmente diferente, para um povo específico, que são judeus, né? Dentro da sua cultura, enfim, não tem nada a ver com a gente. Língua totalmente diferente, mas a gente tem tentado, a gente tem até conseguido, acredito eu, né, extraído lições para as nossas vidas hoje, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz lá no Novo Testamento, né, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura inspirada é proveitosa para nós, para nos instruir, né, para nos orientar, para nos alimentar. Então aqui não é diferente, mas os Salmos parece que ele é mais profundo no sentido de falar com a nossa alma, as angústias, as ansiedades, as tristezas, os sentimentos que o ser humano tem. Então, seja Antigo Testamento, seja bilhões de anos atrás, seja hoje o homem moderno, a angústia, a alma do homem não mudou de Adão lá que caiu, né? Até nós hoje, pode ter passado milhões e milhões de anos. A nossa alma é a mesma. O que a humanidade mudou? Tecnologia, conhecimento, conforto, enfim, essas coisas externas. Agora, a alma do homem é a mesma, não muda em época nenhuma, né? A gente chama de as crises existenciais, as angústias, os anseios, os medos, tudo isso o ser humano tem em toda época. Pobre, rico, ignorante, instruído, né? Homem, mulher, velho, jovem, preto, branco, mora no condomínio fechado, na periferia, crente, descrente, não importa, é o ser humano, a alma do ser humano é uma só. Eu digo das suas carências, das suas limitações. E o livro do Salmo parece que quando a gente lê, quantas vezes, amados, né? A gente angustiado, meio desorientado, com medo, enfim, a gente lia um salmo e parece que o Espírito Santo entrava dentro da nossa alma, né? E comunicava com a gente lia a história de Davi, por exemplo, nossa, é isso que está acontecendo na minha vida, é isso que eu estou sentindo, é o que o salmista está expressando lá, a gente se identifica muito. Por quê? Porque o livro de Salmos, os salmos, cada música é a expressão do salmista da condição dele naquele momento. Então, se ele estava alegre, ele cantava jubiloso, glorificava a Deus, exultava, louvava a Deus pelas suas grandezas, pelos seus feitos. Se ele estava angustiado, ele falava que estava angustiado, triste até a morte. Eu choro e a minha cama eu faço nadar, né, nas minhas lágrimas. Quando estava com raiva, inclusive, o salmista falava: Senhor, eu estou com raiva, destrói logo esses inimigos, quebra o maxilar deles. Olha aí, Douglas, a gente chama isso aqui de o Salmo do Mike Tyson, varão. Não é você aí que... Salmo do Mike Tyson. Tem esse salmo, não estou brincando nem exagerando, né? Quebra o maxilar dele, Senhor. Né? Dá um soco no queixo. O salmo do pugilista.
Tá certo? Atravessa-os pelo meio. A gente chama isso de salmos imprecatórios. A gente vai ver, né? Mais para frente um pouquinho. Então, assim, o que são? Lógico que irmãos, a gente não pega esses salmos como modelo para a gente orar hoje, tá? Então, por favor, isso não cabe mais no Novo Testamento. A gente só está falando que era uma realidade daquela época, num contexto de guerra, num contexto de nações, né, que se digladiavam, que tinham inimigos do povo de Deus e automaticamente eram inimigos de Deus. Então, o contexto é outro. Isso não nos autoriza hoje a orarmos dessa forma, tá? Ô, Senhor, destrói os meus inimigos, né? Atravessa pelo meio, Senhor, aquele fulano lá que está me perseguindo, dá uma rasteira nele, manda um anjo para dar uma voadora e tal. Isso não cabe mais. Ô, amados, esse som aqui calma aí. Os pregadores, vocês sabem que gostam de um fundo musical para pregar, né? E de vez em quando aparece um fundo musical aqui para eu dar aula, mas eu não sou chegado não. Oh, meu Deus do céu, ao vivo é isso aqui, né? Ao vivo e a cores. A gente tá falando de louvores, apareceu aí não é bem louvor, mas vamos lá. Então, assim, Jesus nos ensina, né? Que hoje os discípulos dele já não são aqueles como do Antigo Testamento. Jesus disse, ó, vocês ouviram o que os antigos disseram, né? Olho por olho, dente por dente, mas eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai o que vos amaldiçoou. Então, assim, são contextos diferentes, tá? A gente precisa entender isso. Mas o que eu quero dizer é que o livro dos Salmos, os salmistas, eles expressavam a Deus, cantavam a Deus, oravam a Deus, expressando a sinceridade da sua alma. A gente vê inclusive salmos, não só no livro de Salmos, o Abacuque, por exemplo, né? O Abacuque, o capítulo 3 de Abacuque tem 3 capítulos só. O capítulo 3 é um hino, é uma música, é uma oração sob a forma de canto, né? Se a gente ler lá. Pronto. Então, eu estava falando do que mesmo? Sobre... o Abacuque, né? Por exemplo, a gente lê lá o capítulo 3 de Abacuque, né? Oração de Abacuque em forma de canto. E ele vai ali orar a Deus cantando. Olha que coisa interessante, né? Você se dirigir a Deus cantando, porém, esse cântico é uma oração a Deus. Tanto é que a gente vê lá no finalzinho, no verso 19, se não me falha a memória, Abacuque 3,19. Anotem aí para depois vocês conferirem lá, tá? Tá lá, oração de Abacuque em forma de canto sobre os instrumentos de música, tal e tal, né? Então ali é uma música. A gente vai para o Novo Testamento, inclusive, quando a gente vai para o capítulo 11 de Romanos, verso 33 ao 36, Paulo, ali aquele trecho de Romanos 11, 33 e 36 é uma música de Paulo. Olha que coisa interessante, o capítulo 8 de Romanos, verso 31 até o 38, 39, não sei nem se tem 39, mas é até o finalzinho lá. É um cântico, é o chamado cântico de vitória, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma música. E então a gente tem músicas na Bíblia, em outros trechos, né? Nós temos hinos, nós temos salmos na Bíblia, fora do livro de Salmos. Mas o interessante é como eles se dirigiam a Deus, como eles oravam a Deus, como eles abriam o coração a Deus através da música. E é interessante, irmãos, porque nós somos ensinados de uma maneira muito religiosa e a gente aprende com os salmos que não era assim, tá certo? Com esses servos de Deus, com esse povo de Deus. Ou seja, o que eles estavam sentindo, eles compartilhavam com Deus. A gente muitas vezes não é repreendido, vocês não orem a Deus dessa forma, né? Sempre agradeçam a Deus. E tem hora que a gente está com raiva, tem hora que a gente está angustiado, é triste. E muitas vezes nos ensinam errado, não louvem a Deus, adorem a Deus. Claro que a gente precisa servir a Deus e adorar a Deus, independente se a gente está triste ou alegre. Mas tem hora, irmãos, que a oração não cabe quando eu falo, Senhor, eu estou grato a Ti, Senhor, eu estou alegre, eu estou feliz. E de repente está numa angústia enorme, está numa tristeza, conflito, né? E muitas vezes a gente se aproxima de Deus tentando representar, sendo hipócrita, pensando que Deus não sabe o que está acontecendo no nosso coração e na nossa mente. E a gente fala da boca para fora de uma maneira religiosa. E os Salmos nos mostram que nós temos, amados, que expressar a Deus o que está dentro do nosso coração, né? Não é uma falta de respeito a Deus. Pelo contrário, é uma reverência a Deus quando a gente desnuda o que está no nosso coração, como se Deus não soubesse, né? Deus sabe. E se Deus sabe o que está no nosso coração, o que sai da boca não é o que está no coração, então é uma hipocrisia. A gente está querendo enganar quem?
não é? Então Deus prefere muito mais que na oração, ou até eu cantando, eu expresse de fato aquilo que está no meu coração, do que eu hipocritamente, religiosamente, me direcione a Ele de uma maneira assim totalmente que não faz sentido, que não é o que está dentro de mim, né? Então é um relacionamento que a gente precisa ter com Deus, e os salmos eles nos mostram, os salmistas eles nos ensinam que é assim que a gente deve se aproximar de Deus. Então, Senhor, eu estou aqui mesmo até desiludido com algumas coisas. Eu olho para a vida Olha que coisa interessante. Eu olho o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Ele fala assim: Senhor, eu fico comparando a vida dos ímpios. Parece que esses ímpios que não temem o Senhor, esses ímpios aí que não reverenciam o teu nome, eles vão bem. Eles têm o bom e do melhor, têm saúde, têm dinheiro, só prosperam na vida. E eu nesse perrengue, eu nessa situação desgramada aqui, eu aqui no desemprego, na enfermidade, os filhos dão um trabalho, o patrão não larga do pé, né? Essa dificuldade toda, e esse ímpio aqui desse jeito, Senhor. Olha o que o Salmo 73, amados, tá certo? Tá falando, né? Então você percebe a sinceridade, né, do salmista, do servo de Deus, se aproximando de Deus, mostrando o que está no seu coração, né? E Deus, nessa sinceridade, nesse relacionamento, nessa adoração, nessa oração, o Espírito Santo vai conduzindo o coração, vai falando ao coração, e ele mesmo depois ele vai percebendo pelo relacionamento, pela adoração pessoal, né, dele com Deus. O Espírito Santo vai trabalhando no coração e na mente dele, mostrando: olha, Asaf, é assim mesmo, parece que está tudo errado, parece que eu não te abençoo, parece que as coisas são injustas, mas olha para a eternidade, vê o futuro, a vida de vocês não se resume aqui. Aí ele escreve: então entrei no santuário do Senhor e vi, né, o fim de todos os homens. Então ele começa a ter uma perspectiva, mas a partir de quando? A partir de quando ele expressa as suas dúvidas, os seus anseios, as suas angústias a Deus, de uma maneira sincera. Então o Salmo, ele é fantástico porque ele nos mostra isso, né? Muitos desses salmos foram escritos como orações a Deus, como expressão de confiança, amor, adoração, ação de graças, louvores e o desejo por maior comunhão com Deus, tá? Então eles foram escritos, né, nesse sentido aí também. Também foi de desânimo, de intensa aflição, de medo, de ansiedade, de humilhação, de clamor por livramento, de cura, de vindicação, e outros foram escritos como cânticos de louvor, ação de graças e adoração, exaltando a Deus por seus atributos e pelos seus grandes feitos. Então a gente vai ver muitos salmos, né, que tem toda essa variedade de sentimentos, de emoções, de pensamentos. Tem um salmo lá que exalta a Deus pelos seus grandes feitos, né? Bendito és Deus porque destruiu a Faraó, sustentou o seu povo no deserto, né? E outro vai falar: Senhor, os inimigos não cessam de me atacar, né? Parece que não tem saída para mim. Então a gente vê, irmãos, essa mistura, essa amplitude de todas as emoções humanas e todas as situações da alma, todas as situações que cada salmista passou na vida, em vários momentos, expresso nos salmos. E a gente se identifica por isso. A hora que a gente está lá angustiado, por exemplo, a gente lê o Salmo 46, tão famoso, lembra deles? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, né? A gente está numa situação de medo, de pânico, de desespero, alguma coisa assim, e a gente lê o Salmo 91 também, outro muito, mas muito famoso. Vocês lembram? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí a gente está meio assim, confuso, no sentido de que será que Deus vai cuidar da gente, né? A gente também está com medo, ansioso. Aí a gente lê o Salmo 23, eu só estou pegando os mais famosos aqui, né, irmão? Aquele lá que qualquer um sabe, até quem não é crente, né? Viu lá na Bíblia empoeirada, amarelada, na casa da avó, na estante, estava lá o Salmo 23, tal, aberto, para espantar as mandingas. Então, salmos, tem salmos que são conhecidos por todo mundo, literalmente, né? Crentes ou não, gente que lê Bíblia ou não, são conhecidos aí, estão em letras de música e tal, digo, sem ser cristãos, né? Então a gente vê muitas músicas aí, e esses salmos, eles são cantados, não na íntegra, mas nesses trechos aí, esses mais conhecidos. Então o Salmo 46, 91, o Salmo 23 que eu disse, o 91, o 46, né, esses salmos todos.
Quando a gente pega outro salmo, por exemplo, que nos adverte para que a gente tenha uma vida prudente, para que a gente tenha uma vida onde a gente não compactue com o pecado das pessoas, que é o Salmo 1, vai dizer a felicidade daqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, nela reflete de dia e de noite. Então nós temos diversos salmos, nós temos salmos chamados, amados, de didáticos, né? Vocês já viram na Bíblia de vocês aí masquil, essa palavra? Masquil, não? Sim ou não? Já? Não? ali uns falam sim, outro não, assim, ó, né? O Valdir e a Samara. O Valdir fez assim, a Samara assim, e eu falei, e agora? Tá lá, masquil de Davi, né? Será que é o... Deixa eu ver se é o 32 aqui, ó, só pra gente conferir. Eu acho que é o 32, é um desses salmos, né? Não só tem, é o 32 mesmo, tá? Se vocês puderem abrir no 32 aí, é só um dos, tá? Tem outros também que tem esse termo masquil de Davi. O que isso quer dizer, né? Esses termos aí, como a gente falou do negnote, seminite, agora o masquil quer dizer que esse salmo é um salmo de instrução, tá certo? Masquil quer dizer didático. Então, salmo didático de Davi, né? Ensino de Davi. Então, esse salmo, essa música, Davi compôs num intuito, numa disposição de instruir as pessoas a partir, inclusive, da sua experiência de pecado, né? Esse salmo aqui ele escreve quando ele peca lá contra Urias, lembra? No adultério com Batseba. Então ele escreve o 32 e depois escreve o 51, aquele famoso Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, né? Então esses dois salmos Davi escreve nesse momento da sua vida, nesse momento sombrio da sua vida, nessa decadência, né? Ou melhor, nessa queda que ele teve, nesse pecado que destruiu, lá quase que destrói a sua vida por completo. Se não fosse a misericórdia de Deus sustentá-lo, mas o estrago que fez, ele escreve então o 32 e o 51. E o 32 tem esse subtítulo aí, Masquil de Davi. É um salmo de instrução, é uma música que pretende ensinar aí através da letra, tá? Da sua própria experiência, só para a gente entender aí essa diversidade dos salmos, né? Bora lá, amados. Alguns salmos têm importantes trechos messiânicos, como por exemplo o 22. Bora lá para o 22? Acho que é o 22, né? 22 tem outros mais, mas o 22 aqui, ó. O 24 também. Mas olha só o 22, coisa interessante. Salmo de Davi, ó. É por isso que a gente fala todo salmo de Davi, né? Quando a gente abre aqui tem salmo de Davi, porque ele escreveu 73, então um bocado aqui vai ser dele mesmo. Olha só. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Né? Irmãos, não tem como não relacionar com o que Jesus falou na cruz do Calvário, né? Jesus estava lá crucificado, vocês lembram? Agora vamos um pouquinho mais para frente aqui, ó, só para a gente entender. O verso de número 16. Amados, qualquer momento cai aqui, tá? A ligação, vocês entram de novo, tá? Eu acho que alguns segundinhos aí vai cair, vocês já conectam de novo para a gente, pelo menos mais uns 15 minutinhos aí, ter um conteúdo, tá bom? Então qualquer segundo vai cair esse trem. Mas vamos lá, enquanto não cai, vamos tentar ler aqui o 22 e verso 16 até o 18, ó. Pois me rodearam cães, veja bem, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram as mãos e os pés. Olha só, verso 17, poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Olha só, amados, né? Isso fala lá do momento da crucificação, fala do momento lá de Jesus na cruz. Então esses salmos são chamados de messiânicos, fala a respeito do Messias. Então esses salmos eles vão falar sobre o Messias, né, sobre Jesus. Então são salmos chamados proféticos, salmos que trazem aí não só os momentos que o salmista estava vivendo. Por exemplo, a gente tem outro de Davi aqui um pouquinho mais para frente, que vai falar sobre ele, Davi, né, quando ele estava vivendo uma situação onde o conselheiro dele, chamado de Aitofel, o traiu. E ele disse assim, até o meu amigo íntimo, a quem eu tanto amava, ele me traiu. Nós íamos juntos à casa de Deus,
né, mas ele me traiu. Então a gente vê aqui que o próprio Jesus, ele fala a respeito disso de Judas, né? Meu próprio amigo íntimo, ele levanta contra mim o calcanhar, né? Uma expressão idiomática que tinha lá em Israel para falar de uma pessoa que traía a outra, né? Levantou contra ele o calcanhar. Então a gente percebe, amados, que esses salmos, eles também trazem profecias, não só são salmos que falavam a respeito das situações dos salmistas, né? Situações históricas, pessoais, mas eles também traziam aí esse cunho profético, né? Essa questão mesmo da profecia a respeito do Messias. Bora lá ver aqui ainda né, nesse momento, sobre a divisão. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Salmos, ele é dividido em 5 partes? Então os antigos faziam isso, né? Aí eu queria passar para vocês aqui essas divisões, tá? Então esses 5 livros dentro do livro de Salmos. São 5 livros dentro do livro de Salmos. Isso é a divisão que os judeus antigos faziam. E aí eu vou falar o porquê que eles faziam e a gente vai ver que coisa interessante, né? Para o estudo, né? Cada livro representa, cada um desses livros, né, que a gente vai detalhar para vocês assim, cada um deles representa uma coleção, uma coletânea de poemas. Então vou ter livro 1, do Salmo 1 ao 41, por exemplo. O livro 2, do 42 ao 72. Então é uma coleção, eles dividiram assim, porque nessa divisão tem uma coleção de poemas, tá? Esse primeiro livro, 1 ao 41, por exemplo, então assim, 150 salmos, eles dividiram em 5. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41. Esse é o primeiro livro, tá? Na divisão deles. E aí eu coloquei aqui, ó. Foi reunido na época de Davi. Então a maioria desses salmos, do 1 ao 41, eles foram reunidos na época de Davi. O último livro, né, que seria o 5º, do Salmo 107 ao 150, foi reunido aproximadamente na época de Esdras. Lembra Esdras que nós estudamos? Depois do cativeiro babilônico? Então, só para falar o período que eles foram organizados, tá bom? Cerca de 600 anos mais tarde, né? Muitos dos salmos foram usados na adoração antes de serem incluídos em uma coletânea oficial. Ou seja, antes deles reunirem, né, esse livro oficialmente, esses salmos eles eram usados, né, assim, esporadicamente e soltos, tá? Não era um livro organizado. Depois que isso foi organizado, né, como eu disse aí, depois do cativeiro babilônico, possivelmente até Esdras teve participação e ele organiza aí e faz um salmo, tá? Então se vocês quiserem anotar aí a divisão, eu acho interessante. Primeiro livro, do capítulo 1 ao 41, tá? Então esse primeiro livro tem 41 salmos, tá? A maior parte, a autoria desses salmos é de Davi, é por isso que a gente vai lendo lá o Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí parece tudo Davi, né? Que esses 41 salmos são de autoria de Davi, todos eles, tá? Quais os temas? É bem interessante isso, que esse primeiro livro, esses Salmos 1 a 41, traz um tema, né? Qual é o tema que traz? Fala do ser humano, as angústias do ser humano, as dúvidas do ser humano, as alegrias do ser humano, a condição do ser humano. Por exemplo, o Salmo 8, que me veio à memória agora, né? Quando Davi diz assim: Senhor, quando eu vejo a tua criação, obra das tuas mãos, o que é o homem mortal para que te lembre deles? Então, esse primeiro livro o tema é muito sobre o ser humano, a pessoa do ser humano, a natureza do ser humano, as condições do ser humano, tá? É interessante que fala do ser humano e a criação de Deus, né? Relacionando ser humano e criação de Deus. E ele é relacionado, é bem interessante isso, esses 5 livros, esqueci de falar, eles são relacionados, são comparados com os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, o primeiro livro, ele é relacionado com o Gênesis, o segundo livro com o Êxodo, o terceiro livro com o Levítico, o quarto com Números e o quinto com o Deuteronômio. Aí, o porquê disso, a gente vai ver aqui. Então, esse primeiro livro, ele é relacionado com o livro de Gênesis. Por quê? O tema que ele traz, nós vimos aqui, né? Então, o ser humano e criação, só que fala muito sobre o pecado do ser humano, a limitação do ser humano. É o que Gênesis fala, né? Gênesis vai mostrar a criação de Deus, a queda do ser humano e que essa sociedade caída se tornou. Então, é isso que, basicamente, o livro de Gênesis fala, que nós já estudamos. E aqui, esses primeiros 41 salmos, vai falar também
aí desse tema principal. Então é por isso que ele é relacionado, ele representa, tá, entre aspas, ele representa o livro do Gênesis, tá? O segundo livro dentro dos Salmos, né? É do 42 até o 72. Então já temos aí 31 salmos, né, nesse segundo livro. A maioria deles é de Davi e dos filhos de Corá, tá? Então do Salmo 42 até o 72, a maioria dos salmos é de autoria de Davi e dos filhos de Corá. Qual o tema, né, que esse segundo livro traz? Esses salmos aí, esses 31 salmos. O tema é livramento e redenção. Olha que coisa interessante. Então vai falar muito sobre o livramento que Deus deu aos israelitas, aos judeus, frente aos seus inimigos, aos povos, né, que tinha naquela época, que eram inimigos de Israel. Então livramento e redenção. Qual é o livro que se relaciona? O livro de Êxodo, que foi o livro que registrou a saída do povo do Egito, o livramento que Deus deu, né, naquela peregrinação no deserto, tá? Então fala de salvação. Olha que coisa interessante. Então o segundo livro vai se relacionar ao livro de Êxodo, vai falar muito sobre livramento e redenção, né, e salvação. O terceiro livro vai do Salmo 73 até o 89. Então esse aqui é mais curtinho, né? Esse terceiro livro tem 17 salmos. O autor desses salmos é Asaf, tá? Então Asaf, que é o autor. Qual o tema? Adoração e santuário. Então ele vai falar muito sobre adoração, a casa de Deus, o templo, né, Jerusalém, o templo de Jerusalém e tudo mais. Tá? Então Asaf, por ser inclusive um levita, um adorador, ele vai abordar muito esse tema, né, sobre adoração e santuário. Qual é o livro que se relaciona do Pentateuco? Levítico. Então o Levítico vai falar muito, né, dos rituais, a cerimônia, a purificação, a adoração, enfim. Então fala-se sobre adoração, tá? Especificamente sobre adoração, louvores e tudo mais. O quarto livro, do Salmo 90 até o 106. Salmo 90 até o 106 também, um livro curtinho, reunindo 17 salmos apenas, né? A autoria, a maioria desses salmos é anônimo, não se sabe quem escreveu, tá? São anônimos. Qual o tema aqui, nesses 17 salmos, do 90 ao 106? É o deserto. Vai falar muito sobre o povo de Israel na peregrinação no deserto, quando eles andaram no deserto, tá? Então são salmos de relato muito histórico em referência ao deserto. Qual é o livro do Pentateuco que fala muito desse período? Números, né? Então ele é relacionado ao livro de Números. Então o tema aqui, o conteúdo, fala muito sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto. Vai relatar todas aquelas experiências, o que Deus fez, o pecado que eles cometeram, como Deus conduziu aquele povo, tá? E o quinto e último livro, né, nessa divisão, dentro do livro dos Salmos, é do 107 até o 150, tá? Aqui já são 44 salmos, né? É o maior livro nessa organização. Então tem 44 salmos. A autoria, a grande maioria é de Davi, tem alguns anônimos também, mas Davi também é autor da maioria desses 44 salmos. O tema é a palavra de Deus, o amor à palavra de Deus. Lembra do Salmo 119, irmãos? Salmo de Davi, declarando o amor pela palavra de Deus, né? Todo Salmo 119, que é facinho de decorar, né? Os capítulos 119 de Salmos, vocês deviam decorar esse trem aí, meu irmão. Negócio fácil. Só tem 173 versículos. Não, um capítulo para decorar. Quem decorar, vamos fazer um desafio aqui? Quem decorar o Salmo 119, o final dessa matéria, não é do curso não, dessa matéria, eu dou uma caixa de bombom, irmãos, eu mando pelo Sedex, eu pago frete e tudo mais, tá bom? Vocês nunca tiveram um professor assim, ó, abençoador, vontade, desejo de... Hã? Não gosta não? Essas horas até não gosta, né, ou não? Detalhe, galera, 2 aulas, né? Hã? 2 aulas. Aí. Meu pai amado, vocês podem escolher se é o Nestlé, se é o Garoto, qual a caixa que vocês quiserem. Eu dou até da Cacau Show, que é caro pra bexiga. Então vamos lá, a gente faz até comercial aqui, não ganha nada por isso. Aí, ó, já se interessou, não? Então, Douglas. Pronto, tá bom. Então vocês decorem aí o Salmo 119, que tem 173 versículos, depois você recita numa aula, tá? Combinado. Então vamos lá. Então a palavra de Deus é o tema principal, né? Então é relacionado com o livro de Deuteronômio, né?
Então, que vai falar sobre a lei de Deus, tá certo? Aqui o conteúdo é sobre a obediência, então. Esses salmos, né, dos 107 até os 150, eles vão dar ênfase, o conteúdo vai ser sobre a palavra de Deus, o amor, a obediência, a seriedade da lei de Deus, como ela é preciosa, né? Então a gente percebe aqui que há essa estrutura e essa organização, tá, no livro de Salmos. Então, pelos antigos, ele foi dividido em 5 livros e eles são estruturados dessa forma aí. Tudo bem, amados? Eu não vou continuar porque a gente só teria aqui uns 3 minutinhos e aí eu não vou conseguir iniciar o assunto e acabar. Se vocês tiverem alguma pergunta, faça agora, aproveite esses 3 minutinhos aí. Se houver alguma pergunta daquilo que a gente tem falado agora, se não houver, tudo bem, a gente encerra aqui. Mas se houver, aproveite aí. Alguém quer fazer a pergunta? Valdir? Não? Ah, tá. Pensei que você... Douglas. Aqui, isso. Tatiana e Douglas. Pergunte. O que é o cantor mor? O cantor mor é como se fosse um maestro. Um maestro, né? Aquele que conduz o coral. Cantor mor é o cantor principal, seria, né? Ou poderia até ser aquele que de fato ia solar, né? O solista que a gente chama, né, hoje, né? Aquele que sola, ou aquele que conduz esse coral, a adoração. Então pode ser tanto o solista quanto o maestro, né? Ou seja, essa música foi direcionada tanto para o solista quanto para o maestro. Cantor mor é o cantor maior, é o cantor principal. Seria o significado. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.